Aos 31 anos, eu fui ao hospital para fazer uma histerectomia. Foi a primeira vez que fiz qualquer tipo de cirurgia, já que sempre fui uma mulher muito saudável. Durante a cirurgia, tive uma hemorragia. Havia problemas com a equipe no hospital e poucas enfermeiras disponíveis, mas me disseram que eu estava bem depois da cirurgia, exceto por uma pequena hemorragia que haviam reparado, e me colocaram para descansar à noite. Quando eu acordei, me sentia muito mal. Na verdade, eu sentia que estava morrendo. Era uma sensação horrível. E eu sabia que algo estava errado, mas estava fraca demais para chamar a enfermeira. E a próxima coisa que soube foi que estava fora do meu corpo. Eu subi até o teto, me virei para olhar para baixo e pude me ver deitada ali. Eu me aproximei para dar uma olhada mais de perto e, em vez de sentir medo, na verdade eu estava maravilhada com o que via. Pouco depois, 3 homens em túnicas marrons e cintos dourados apareceram ao lado da cama, embora estivesse demorando um pouco para realmente reconhecê-los. Mas eu sabia quem eles eram e me sentia confortável com eles. Eles me disseram que eu havia morrido prematuramente, mas que tudo ficaria bem. Então comecei a viajar por um tipo de túnel e estava me movendo a uma velocidade tremenda. Lembro que cheguei a um lugar muito escuro, totalmente preto. Era uma escuridão completa nesse espaço, mas eu não sentia medo. E eu tenho claustrofobia, então foi desafiador para mim, mesmo naquele momento, perceber que não tinha medo, que naquela escuridão não me assustava. Na verdade, eu sentia como se estivesse sendo banhada em amor. Era quente e lindo. Sabe, se eu não soubesse o que estava além daquela escuridão, eu teria desejado ficar ali para sempre. Eu poderia viver a eternidade naquele espaço. Mas isso não durou muito tempo. Eu vi um ponto de luz que ficou cada vez mais brilhante. Era quase como um holofote que se movia um pouco, não muito, mas apenas o suficiente para que eu o acompanhasse com os olhos. Então ele se fixou em mim. Quando se fixou em mim, a luz se alargou. Mas mais do que isso, ela me puxou para fora daquela escuridão. E quando cheguei ao final daquela luz, que era mais brilhante do que nunca, ela se expandiu. E ali, diante de mim, havia uma presença dentro da luz. Eu conseguia ver apenas um contorno, porque a luz era muito brilhante. Mas consegui perceber que era uma figura masculina, e à medida que me aproximei, soube quem era aquele homem. Eu sabia que era Jesus, e eu sabia que o amava, e que sempre o conheci, talvez por toda a eternidade. Eu corri em direção a ele, assim que me aproximei, e ele abriu os braços para me receber. Nós nos abraçamos e eu disse: "Por que você me enviou à terra? Por que você me mandou para lá? Eu nunca, jamais quero voltar para aquele lugar novamente. E muito menos me enviar para me tornar uma índia e uma pessoa irlandesa, criticada e condenada por tudo que você possa imaginar." Eu estava descontrolada, irritada, e ele riu, se reclinou um pouco e parecia se divertir. Naquele momento pensei: como você pode estar se divertindo com algo que eu sinto tanta irritação, até raiva? E ele disse: "Mas você escolheu isso." Eu respondi: "Eu escolhi?" Ele disse: "Sim." Ele me disse que cada espírito aqui está em um nível diferente de crescimento. Todos. E cada um está na Terra para ser testado, para avaliar o crescimento que adquiriu até agora. E você escolheu descer para estar em uma família que lhe daria os maiores desafios. Eu disse: "Uau!" E ele continuou falando, e enquanto falava, eram mais do que palavras. Era como se estivesse falando ao meu coração, porque tudo ressoava dentro de mim, cada pensamento, cada sentimento. Era maravilhoso, lindo. Não consigo nem descrever, estou resistindo a chorar até agora, porque a glória dessa experiência não pode ser colocada em palavras. Sabe, a minha vida foi muito difícil. Quando eu era criança em um internato, tinha cerca de 4 anos. Fui informada de que, por ser nativa americana e metade irlandesa, eu era pagã e pecadora e que iria para o inferno.
E eu não conseguia imaginar por que a cor da minha pele e o fato de eu ser nativa americana fariam com que Deus escolhesse esse tipo de pessoa para mandar para o inferno. Isso foi o suficiente para mim em relação à religião. E assim, durante toda a minha vida, tive medo de morrer. Eu não acreditava exatamente que Deus era o Deus que eles estavam ensinando, mas eu não sabia quem Deus era. E isso era assustador, muito assustador para mim. Mas isso não foi algo que dominou minha vida. Acho que empurrei para o subconsciente e segui vivendo. Eu tinha baixa autoestima, baixa autovalorização e todas as coisas que acompanham o abuso infantil. Foi muito assustador para mim passar por essa experiência de vida simplesmente amadurecendo. Mas ele disse para mim: você resistiu, você superou. E continuou: você alcançou um crescimento maior por causa de todos os desafios que enfrentou. Cada pessoa é desafiada com o que precisa compreender e evoluir a partir disso. Quando Jesus me disse que eu tinha que voltar, que ainda não era a minha hora, ele me explicou que eu não tinha cumprido o chamado que ele tinha para mim. E eu disse: bem, eu não posso voltar depois de estar aqui, eu não posso voltar. Mas foi me revelado qual era a minha missão: trazer de volta todas as informações que ele me havia dado e compartilhá-las. E eu disse: como vou compartilhar isso na Terra? Ele respondeu: a coisa mais importante é aprender a amar uns aos outros, e tudo o mais ficará bem. Coloque Deus em primeiro lugar. Ame a Deus, ame uns aos outros e liberte-se do medo para que você possa crescer. Sabe, somos cooperadores com Deus. Todo dia, quando nos levantamos e criamos nosso dia. Se você está indo por um caminho e vê que está indo na direção errada, pare e vire-se. É tão simples assim, por que continuar tentando ir pelo mesmo caminho quando você sabe que não está funcionando? Não vá por ali, vire-se, volte ou siga outra direção. E é isso que a liberdade da vida significa. Você ficaria surpreso. No próximo ano, celebrarei 50 anos desde que tive essa experiência. Dei minha vida para abraçar essa luz. Porque quero que os outros sintam o que eu sinto. Primeiro, a glória de Deus. Em segundo lugar, a liberdade de viver, a liberdade de explorar, a liberdade de viver com retidão, tanto quanto você puder, e não necessariamente dentro da estrutura de qualquer religião, exceto pela fé em Deus. E é assim que louvamos a Deus. Louvamos a Deus com nossa essência, com nosso próprio ser. Quando amamos, quando pensamos de maneira positiva, quando somos gentis uns com os outros, nós o glorificamos.